bem-vindos e bem-vindas. Bom, vou falar de um assunto que tem crescido nos últimos anos. Depois que a gente teve um campeão olímpico nas Olimpíadas, aí, mais de um, na verdade, e aí o mundo voltou a atenção para os cavalos sem ferro, né? Na verdade, não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. Os cavalos, desde que existem no planeta, não usam ferraduras. E a ferradura, inclusive, entrou para proteger os cavalos quando começou a civilização, né? Então, depois que domesticaram os cavalos e a gente precisava percorrer uma distância muito longa, começaram a ver que os cavalos desgastavam muito os cascos e começaram a inventar coisas para proteger esses cascos até que a gente chegou na ferradura. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com os cavalos sem ferro no esporte, tá? Já tem uns 2 anos que eu trabalho com isso. Então, só para eu me apresentar, eu sou a Amélia Nilsen, né, médica veterinária. Eu comecei a mexer com essa parte de cascos em 2021. Me despertou um interesse muito grande. Eu tinha um paciente com casco muito ruim. E aí eu decidi começar a seguir essa linha, tirar os ferros. E desde então já são mais de 100 transições que eu fiz. Muitos aqui na Santo Amaro estão sem ferro. E pelo interior aí tem bastante coisa também. Tive a oportunidade e tenho, né, de trabalhar com cavalos de grande prêmio. Então, eu vou falar um pouquinho do cenário internacional, mas saibam que temos cavalos muito bons aqui sem ferro, né? Do Brook já também, Diamant SH já ficou um tempo sem ferro. Enfim, tem bastante coisa. Espero que vocês saiam daqui olhando mais para os cascos, né? E comecem a reparar também o que vocês veem de barefoot por aí. Um dos cavalos mais importantes quando a gente fala de barefoot é o King Edward, né? Considerado aí um dos melhores cavalos do mundo. E aqui mostrando o que a gente vai falar, né? Então, um cavalo sem ferradura. E essa imagem eu achei muito legal de trazer de início para vocês, que é o cavaleiro dele, o Henrik von Eckermann, fazendo uma manutenção do casco, limpando, olhando de perto. E o barefoot é justamente isso, é a gente se integrar mais com a saúde do casco e com o nosso cavalo, o nosso paciente, né? O casco, ele exige uma atenção de todo dia e ter essa noção do que é um casco saudável e ter a noção quando a gente não tem um casco saudável, que é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Aqui alguns exemplos. Esse é o H&M All-In, esse é o King Edward de novo. Então, cavalos sem ferradura em alta performance, né? Principalmente no piso de areia. Piso de grama, ainda a gente não testou, pelo menos do que eu saiba, atualmente não temos cavalos saltando grandes prêmios na grama, sem ferradura, mas eu até fiz uma entrevista recente com o Monzon e ele falou que na época dele era sem ferradura, ia super bem. Então, é uma coisa ainda que a gente tem que testar aqui. Quais as funções do casco, né? Então, basicamente, a gente pode falar que são essas 4. Então, transmitir força de propulsão resultante dos membros, suportar as concussões, né? Então, as pancadas durante as diferentes andaduras, proteger as estruturas internas. A gente tem muita estrutura dentro do casco, tem navicular, tem ligamento, tem articulação, tem, enfim, muitas coisas. E promover a tração do movimento também. E já comecem a treinar o olhar. Isso daqui é a visão perfeita de um casco, né? Isso é um potro que nunca viu uma ferradura na vida, mas isso daí é o ápice que a natureza pode proporcionar para um cavalo. Eu sei que a gente não tem muitos cavalos na natureza, mas quando a gente fala de casco e de saúde de um cavalo, a gente precisa buscar um modelo selvagem, né? Então, os cascos na natureza, lembrar que os cavalos se mexem muito, né? Se locomovem muito, são animais de bando e comem o dia inteiro.
Então, esses cascos na natureza, eles são estimulados o tempo todo. E acontece a autopoda. Não vai um casqueador lá uma vez no mês casquear eles, né? Eles têm que se virar com isso, e é pisando em todo tipo de terreno que vai acontecer esse desgaste natural. E esse é um modelo de casco de um cavalo selvagem. Também dá para ver que tem ali, né, a muralha está redondinha, enfim. Isso é uma imagem de um Mustang, né, que eles fizeram já alguns estudos aí, e para ver como que seria um casco ideal. Isso aqui também é o ápice que a natureza pode proporcionar, só que nos cenários de natureza, vida livre, né, que não é a nossa realidade hoje em dia. E aí tenho duas perguntas muito importantes para fazer aqui, né? Será que a gente se acostumou com os cascos ruins ou nos falta conhecimento? Vou ser ousada e já responder. A gente se acostumou com um casco ruim porque falta conhecimento, né? Eu mesma, por mais que eu me formei em veterinária, de 2 anos para cá que eu realmente comecei a entender o que é um casco saudável e o que a gente precisa se atentar. Porque quando a gente fala de casco saudável, como as meninas já falaram antes, né, a gente está falando de um animal saudável como um todo, porque o casco é termômetro da saúde animal, do cavalo no caso, né? Então, alimentação, tudo isso, o casco vai dizer se a saúde dele geral está boa ou não. Aqui alguns exemplos de cascos muito ruins. E, gente, infelizmente isso é muito comum. Se a gente sai por aí e começa a reparar, bulbos colapsados. Ó, aqui não passa nessa primeira imagem, o ferro está fechado, está com uma palmilha, né? O bulbo, ele praticamente encosta no chão. A gente não consegue passar nenhum cartão de crédito aí no meio desse bulbo, né? Ele não tem um sulco central bem desenvolvido. Essa outra imagem também. A gente está falando de grandes centros hípicos, a gente está falando de cavalos atletas. A gente não está dando as condições ideais para os nossos atletas quando a gente tem cascos assim. E o último caso também, olhando de cima, né? Quando você ainda olha mais de perto, vocês vão ver muito mais detalhes errados, que eu espero conseguir ajudar vocês a ver isso hoje. Outra imagem que também nos remete a um casco não muito saudável. Nessa primeira foto, se vocês separarem também, tem 4 cravos, ou seja, o número mínimo aí, vamos dizer, de cravos por lado, né, seriam 3 e 3, então 6 cravos gerais, num casco de tamanho médio. Quando a gente tem 4 cravos ou mais, já é um sinal de que aquela ferradura precisa de um suporte extra para ela ficar. Não que seja necessariamente assim, mas é uma coisa que levanta um alerta também. Vocês conseguem ver a muralha? Não está íntegra. Embaixo tem essa cor esverdeada. Embaixo é uma infiltração, uma contaminação, né? Famosa broca, podemos dizer assim. Tudo pela oxidação do cravo. Não são todos os cascos com ferradura que são assim, mas uma grande maioria sim. Aqui também, ó. Aqui mesmo com ferro, a gente está tendo perda de muralha. Então, já tem pedaços faltando, as lâminas visíveis. Isso também é um sinal de um casco não saudável. E aqui, mostrando um exemplo do que não é o ideal versus o que seria o ideal. Quando a gente olha na imagem ali da direita, a gente vê esses bulbos bem desenvolvidos, a gente vê eles separados, a gente vê um movimento, né? Um movimento não, mas uma imagem ali uniforme. Deixa eu ver se isso aqui aponta. Não. Mas, enfim, só de olhar o aspecto, a gente consegue ver que ali na direita a gente tem um casco saudável e na esquerda não. E aí imaginem vocês o conforto ao pisar, né? O cavalo da direita com certeza pisa mais confortável, com certeza tem uma circulação melhor, um conforto mesmo de pisar, de ficar parado na baia, de trotar, de galopar, de saltar. Enquanto esse aqui tem que se virar com o que ele tem. E eles se viram, né? Mas não é o ideal. Aqui também, 2 exemplos. Esse cavalo aqui da esquerda é um cavalo que eu fiz a transição.
E a gente conseguiu melhorar esse casco, mas depois de muitos anos de ferradura, reparem que ele não tem um formato de disco. E os cascos das mãos têm que ser bem redondos, pela distribuição de peso mesmo, né? Distribuição de forças. Então, a gente tem um casco aqui alongado. O que é mais alongado é o casco do pé, né? Que tem um formato mais oval. Mas a gente acaba tendo, e aí, colapso dos talões, esse cavalo, os talões fecham, o bulbo, né, atrofia. E, naquele caso ali, a gente tem um apoio muito melhor dos talões. Na palestra anterior, o Bob até falou, né, de apoio em talão. É igual a gente pisa talão antes, calcanhar antes, né? E os cavalos deveria ser assim. Muitos cavalos, quando a gente repara, e até quando eu faço a avaliação, eu gravo em câmera lenta a pisada, vocês vão ver que muitos deles pisam pinça antes. Às vezes é uma questão de milissegundos. Isso já é um sinal de que está doendo atrás, está doendo o talão, está doendo o calcanhar deles. Isso já é um sinal de alerta também. Aqui também mais um exemplo do que um casco atrofiado é por dentro versus um casco saudável. Se vocês estavam também na palestra passada, eu vou falar um pouquinho de conformação, mas um casco atrofiado, ele geralmente tem o coxim atrofiado, a ranilha atrofiada e, consequentemente, uma quebra do eixo, né? Então, ele fica com ângulo negativo. Quando a gente tem um casco saudável e bem desenvolvido, que está o checkzinho, reparem o tamanho desse coxim, dessa gordurinha, né? E reparem o tamanho da ranilha embaixo. E os ossos se alinham melhor, porque eles têm uma proteção. Isso é super importante, principalmente para o navicular. Navicular, a gente sabe que é um osso extremamente importante no esporte. A gente ouve muito falar em problema do navicular ou dor nos talões e geralmente se deve a uma má conformação dos cascos, que é possível a gente melhorar se a gente fizer uma reabilitação funcional desses cascos. Essa imagem eu mostro para todo mundo também, para mostrar a diferença do coxim da ranilha num cavalo com ferro versus um cavalo sem ferro. Não é que eu sou contra ferro, mas a minha linha de trabalho é realmente fazer a transição, né, tirar as ferraduras, mas a gente vê melhora muito gritante nesses cascos, uma vez que, né, feita essa transição. E eu vou mostrar isso para vocês. Aqui até uma imagem que já foi usada, mas esse cara é muito bom, é o The Equine Documentalist, é o Yogi Sharp. Ele faz vários estudos de casco aí, e essa imagem, ele fez esse etograma aí baseado num cavalo sem ferro. Então, reparem todas as forças agindo, as setas verdes ali de baixo sendo, né, a força do impacto, as setas vermelhas para o lado sendo a expansão desse casco. Então, vejam que a gente tem uma hemodinâmica muito rica aqui, versus um cavalo com ferro. A gente acaba limitando esse movimento. Então, o casco não expande como ele deveria, porque o casco não é uma estrutura dura, né? Ele é uma estrutura maleável. Então, na hora que o animal pisa, esses talões eles abrem e fecham. É uma coisa que a gente não vê muito a olho nu. Se a gente grava em câmera lenta alguns cavalos, a gente consegue perceber isso. Mas, de uma hemodinâmica para outra, né? São muitas coisas que são inibidas ali. Só falando rapidinho de conformação também, né? O ideal é que a gente tenha um alinhamento das três falanges, então primeira, segunda e terceira falange. Dessa forma, a gente não tem sobrecarga de outras estruturas, né? Já quando a gente vai para a imagem ali do B, que é um cavalo encastelado, geralmente a força, os problemas acontecem ali na frente, ali na coroa dorsal, e no exemplo C, quando a gente tem um cavalo que a gente chama de achinelado, né, que esse talão está escorrido, a gente geralmente vai ter problemas ali embaixo, na região do talão. Então, é importante que esse cavalo tenha uma angulação ideal. E, como eu falei para vocês, síndrome navicular é uma coisa que
a gente tem muito no dia a dia, né? Eu até acho que é diagnosticado pouco. E uma vez que a gente tem alteração no raio-x, a gente já tem uma alteração irreversível. Mas, por experiência própria, através da reabilitação funcional de casco, já consegui voltar uns 3, 4 cavalos que vira e mexe mancavam, a gente tentou tirar fechar o ferro, enfim. Quando eu tirei a ferradura desses animais, dei o tempo deles descansarem, readaptarem, eles voltaram muito bem para o esporte. Alguns voltaram até a usar a ferradura, mas a gente conseguiu reviver essa região e melhorar a proteção desse navicular. Então, a síndrome é caracterizada por um processo crônico, progressivo e claudicação tem um asterisco porque nem todo cavalo vai mancar. Às vezes, ele só vai pisar em pinça, como eu comentei para vocês. Mas é essa associação de dor caudal, né? Então, aquela dor ali atrás. E quando a gente tem essa alteração do osso sesamoide, a gente também tem alteração das estruturas em volta. Então, uma vez que você vê um raio-x feio de navicular, é provado que os ligamentos, tudo que está ali em volta já está degenerado também, já tem fibrose, enfim. E aqui só uma coisa já do pessoal mais antigo que começou a estudar os cascos, né? Então, o Dr. Rooney, ele provou e publicou que o movimento pinça antes geralmente, porque os cavalos estão protegendo o talão deles, causa remodelamento do navicular e não o contrário. Então, às vezes, o cavalo de vocês está por aí pisando pinça antes, ninguém está percebendo, mas ele já está dando um sinal bem leve de que tem alguma coisa errada nos talões, que merece atenção. E isso pode, sim, prejudicar o navicular dele também. E aqui também uma coisa que eu ainda não entendo, porque eu acho que é por falta de conhecimento, e eu espero que isso mude daqui para frente, mas dou uma iniciação de potros, né? A gente coloca ferro nos cavalos com 2, 3 anos, quando eles vão para a doma. E aí eu pergunto, por quê? Né? Eu já ouvi muitas respostas de, porque ele tem um aprumo ruim, vamos corrigir. Se o cavalo pisa daquele jeito, às vezes um pouquinho torto, né? Eu também não tenho um pé exatamente igual ao outro, eu duvido que vocês tenham. Aquilo é natural do cavalo, pisar, né? Não estou falando que é para a gente deixar uma deformação, algo muito absurdo acontecer. Claro que os problemas têm que ser endereçados, mas o cavalo, a gente sabe que ele se desenvolve completamente até os 7 anos. Se a gente está ferrando esses animais com 2, 3 anos de vida, a gente já está interrompendo ali o desenvolvimento do casco. A gente já está sentenciando aquele cavalo. E a gente fala muito de cavalos atletas, alta performance. Enfim, a gente tem que dar as melhores condições para um cavalo chegar no topo e se manter lá também, né? Então, tanto a parte de nutrição, endocrinologia, que vem sendo falada muito hoje, que é um dos pilares para você também poder manter um cavalo sem ferro, é muito importante a gente voltar essa atenção com a saúde dos cascos. E aí eu vou falar de 6 pontos, mais ou menos, que a gente tem que se atentar muito se a gente considerar manter um cavalo sem ferro. O primeiro deles, habilidade, então técnica de casqueamento. Existem técnicas diferentes do barefoot, tá? Não é só uma universal, existem linhas diferentes. Eu, particularmente, sim, sigo a linha de deixar a muralha mais alta. É como eu aprendi, é como tem funcionado com os cavalos de esporte, até porque eu quero uma tração. A hora que o cavalo vai fazer um giro no desempate, eu quero aquele grip, aquela tração na curva. Então, é por isso, para mim, importante que essa muralha seja mais afiada. Entre outros detalhes, né? Mas a técnica de casqueamento muda sim. Não acho que é tão simples você falar, não, quero tirar o ferro dos meus cavalos, tirar e largar. Inclusive, é esse o momento que as pessoas me chamam também. Tirei o ferro, não deu certo. A gente precisa, aqui no Brasil, se educar melhor quanto ao casqueamento e a forma de casquear. Uma coisa é você casquear um cavalo que está solto no pasto ou que já tem o casco muito bom. Outra coisa é você casquear um cavalo que esteve de ferro a vida inteira ou que tem algum problema. A técnica muda, né? E é o que vai ajudar a manter o casco saudável também.
o tempo, a adaptação é individual para cada cavalo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Amélia, quero tirar o ferro, mas em quanto tempo eu posso saltar? E aí, claro que se eu fizer uma avaliação desse casco, se ele estiver comendo bem, esse cavalo estiver saudável, geralmente é muito mais rápido, mas depende muito de cada cavalo. Porque tem cavalo que eu tiro o ferro, na semana seguinte já está fazendo atividade normal que ele vinha fazendo antes. E outra, eu trouxe até aqui umas botinhas, para vocês verem, a gente não tem no Brasil, mas essa aqui é Scout Boots, essa aqui é a Cavalo Boots, tem outras botas que a gente trabalha também, se vocês quiserem depois dar uma olhada, mas elas fazem o papel de proteção desse casco durante uma transição. E eu acho importante que quem queira ter um cavalo sem ferro, manter o cavalo sem ferro, que tenha um par de botinhas. Às vezes quebrou um pouquinho a muralha, às vezes sentiu, às vezes vai fazer um curativo, vai andar numa pedra, vai fazer o exterior. O cavalo se beneficia muito tendo a botinha, por mais que não vai ser usada todo dia, até porque o intuito é estimular esse casco. Mas aqui só para mostrar para vocês também uma transição. Esse cavalo vivia com a ferradura fechada, a gente tirou a imagem do meio, teve que tratar essa renilha, né? Esse foi um processo um pouquinho mais longo, mas porque também é um casco já muito debilitado. Hoje em dia o casco dele está bem bom. Nutrição essencial, com letras maiúsculas. Não vou me aprofundar aqui porque não é minha área, né? Já tivemos palestras excelentes sobre esse assunto, mas eu já aprendi também da pior forma que não dá para tirar ferro de um cavalo que tem uma alimentação desbalanceada, ou que come muita ração, ou que não está acima, abaixo do peso. É muito importante tudo isso. E aí eu botei uma foto de navicular ali no meio, porque a gente também precisa ter atenção com esses potros desenvolvendo, né? A nutrição essencial, tanto para saúde geral, saúde do casco, crescimento, mas também para esse osso navicular se desenvolver bem, né? Porque eu tenho visto também cada vez mais cedo, os potros com 3, 4 anos, a gente vai fazer uma imagem e já tem um navicular feio. E ele nunca usou ferradura, então um alerta para alimentação, né? Isso é muito, muito, muito importante. Genética é um fator que a gente tem que levar em consideração. Não é todo cavalo que vai ter aquele casco que eu mostrei para vocês, perfeito, redondo, talão grande. Tem cavalos que vão ter um casco assim, mais miudinho, vai depender muito da genética e conformação individual de cada animal. Mas, por exemplo, essa égua aqui já está sem ferro há muito tempo, né? A dona dela está aqui na plateia, inclusive. E ela tem um casco assim, do jeitinho dela, e não tem problema, né? Não é como os outros que eu mostrei, mas ela vai super bem. Ela já conseguiu desenvolver o máximo que é possível para ela. Ambiente também conta muito. As pessoas acham que quando tira o ferro, o cavalo precisa andar só em piso macio. E não, pelo contrário, eu gosto de estimular esse casco. Claro, cada caso é um caso, a gente tem as botinhas se a gente precisar, mas o que eu falo para os proprietários ou os veterinários que me chamam, vai sentindo o seu cavalo. Pode andar no asfalto, pode andar na pedra. Inclusive, tem vários cavalos por aí que eu atendo sem ferraduras que andam no cascalho, que andam no cimento, sem problema nenhum, não mancam, não sentem. Uma vez adaptado, esse casco aguenta, né? E até em cavalos velhos, porque eu também ouço muito esse medo das pessoas de tirar ferro de um cavalo mais velho, mas eu não tenho tido problemas com isso. Se a gente tem batinha, se a gente tem alimentação em ordem, se a gente tem o manejo certo, cavalos velhos ficam bem sem ferro também. Discernimento, prestar atenção no cavalo. Por um lado, o barefoot dá mais trabalho, sim. Porque você precisa ficar em cima, você precisa limpar, você precisa se educar com aquilo, né? Com o cavalo sem ferro. Precisa se atentar ali numa podridão de ranilha. Esse segundo casco aqui, também numa transição, dá até para vocês verem o furinho do cravo ali, tá há 1, 2 meses de sumir. Mas esse cavalo que está sem muralha, eu não vou sair galopando ele ou pisando na pedra. Opa, vou usar a botinha ou vou dar um tempo para ele, né? Então, a gente precisa de discernimento. E também, às vezes,
pode acontecer um hematoma, uma laminite. Inclusive, laminite é um tema bem polêmico, que assusta muitas pessoas, mas eu tenho visto ela com muita frequência em graus muito leves. Eu até tenho me aprofundado nesse assunto. Às vezes, uma simples linha branca mais vermelha já é um sinal de que houve um processo laminítico, por mais que bem fraquinho, né? E isso a gente percebe no dia a dia casqueando, né? Eu já acompanhei muitos ferradores e às vezes essas informações ficam perdidas, né? Porque o cavalo vai lá, é ferrado uma vez no mês e ninguém fica nem sabendo. Então, eu tenho tentado trazer mais atenção para esse assunto, porque sim, acontece. E não é necessariamente o fim do mundo quando a gente pega nesses graus mais leves, mas é saber se atentar aos detalhes, né? Aqui, como eu falei para vocês, né, o casco ele se deforma. Esse aqui foi um experimento que a gente fez, super legal no Aras. Então, testou uma égua que estava sem ferro, colocou ela para pisar ali, levantou o membro contralateral e você vê como deforma. Um talão fica ali em cima e o outro fica ali embaixo, né? O casco é móvel. E isso estimula toda essa circulação dentro do casco. Quando a gente tem um cavalo com ferradura, a gente não tem essa deformação do casco e, consequentemente, a gente não tem toda essa circulação do casco. E é um casco bom ainda. Ó, dá para ver que tem bulbo, né, desenvolvido. Esse ainda é um casco saudável. Vou trazer uns antes e depois, de diferentes níveis. Alguns vocês vão ver que estão com ferro e vão continuar com ferro, porque às vezes a gente faz essa reabilitação e volta a ferradura. É a gosto do cliente, né? Então, esse cavalo aqui foi feita uma recuperação de 1 ano e pouco, mas a gente conseguiu melhorar o casco dele, conseguiu fazer o talão voltar a funcionar. Se vocês olharem nessa primeira imagem, ele está até com plaquinha de EVA. Nessa época, foi a época que eu comecei o barefoot, inclusive por causa desse cavalo, que eu falei, não, tem uma coisa muito errada aqui, nem colocando palmilha, nada está resolvendo, vamos tirar o ferro, e deu para reabilitar esse casco. Esse casco, hoje em dia, é saudável. Aqui também um exemplo, essa égua tinha um casco em formato de concha, né? Então, achinelado. Então, imagina a pressão de alavanca na hora que esse membro saía do chão, né? E aí, com o casqueamento, tudo a gente conseguiu fazer essa égua ter um casco mais redondo, mais simétrico e com o talão funcionando. E detalhe, né? Olhem a ranilha também. O espaço que a ranilha ocupa na imagem da esquerda versus o espaço que a ranilha está ocupando ali. E sim, ela tem que ocupar a maior parte. Ranilha é muito importante para a propriocepção, circulação. Esse caso aqui também bem interessante. Isso aqui, eu juro para vocês, é um intervalo de 1 mês. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Claro que tratando a infecção que ele tinha da ranilha, mas olha a diferença dos bulbos desse casco, né? Antes não dava nem para entender, tudo podre ali, e aqui na segunda imagem a gente já tem uma coisa bem uniforme. Porque quando a gente tira a ferradura, esse casco, ele tende a reabilitar e a natureza é muito sábia, né? Ele vai pisar como é confortável para ele, essa circulação vai ser reativada e a gente vai conseguir melhorar muito as estruturas internas. Aqui um outro exemplo, e esse exemplo é um intervalo de 20 dias, e é uma égua que eu comecei a reabilitação agora. Inclusive, é uma égua de uma colega veterinária. Só de tirar a ferradura dela, em 20 dias, a gente já teve esses bulbos mais equilibrados, né? A gente ainda tem que passa ali um cartão de crédito nessa ranilha, mas olha já como ela também desenvolveu. Menos pinça, ainda é um casco torto e provavelmente fique um pouco torto, e para mim não é um problema. Se para o cavalo está confortável, para mim está tudo bem. Eu não fico nessa de querer os cascos perfeitos, porque o cavalo vai pisar como é confortável para ele. De novo, sem, né, grandes alterações, grandes aberrações, mas um pouquinho torto está tudo bem.
Mas aqui uma baita evolução. Esse caso eu ainda vou continuar postando lá no meu Instagram também, porque eu estou muito animada. Essa égua, inclusive, mudou de humor, de comportamento. É uma coisa muito doida que, quando eu faço uma transição, dentro do primeiro mês, as pessoas mandam mensagem e falam: meu Deus, meu cavalo mudou. Meu cavalo não está muito mais feliz, está muito mais confortável, quer brincar no piquete, a passada amplia. Muda muita coisa, tá? O movimento fica outro também no trabalho. Inclusive, cavalos sem ferro, eles têm um movimento mais rasteiro do que os cavalos com ferro. O movimento muda bastante. Aqui também, esse é um cavalo, inclusive, da Santa Amaro. Esse aqui eu só tive a oportunidade de fazer por 3 meses uma reabilitação, mas ficou muito melhor também. Os bulbos desenvolveram, os talões diminuíram um pouco, o que é bem interessante nesse caso, porque ele era bem encastelado. Reparem que ele tinha até um aspecto de uma rachadura, né? Não chegava a ser uma rachadura funda, era uma coisa mais superficial, mas 3 meses sem ferro, olha o resultado final. Aqui um outro caso também, esse cavalo tinha uma tendência a fazer esse bull nose, que é esse arredondamento da parede dorsal. E aí, depois de uns 4 meses, a gente atingiu esse formato de casco. E o que é muito importante também vocês entenderem é que a muralha na frente, ela tem que ser paralela com o talão, né? Então, assim, quando a gente tem uma diferença de paralelismo, ou seja, se não está um retinho com o outro, a gente já vai ter sobrecarga do calcanhar, né? Então, se a gente tem esse talão para dentro, a gente já cria uma pressão muito maior para trás. E se a gente tem esse talão também muito para fora, né, muito encastelado, a gente cria essa pressão lá na frente. Então, é muito importante que a muralha seja paralela com o talão. E é muito comum você ver talão escorrido. Por mais que, às vezes, o cavalo nem é achinelado, nem é encastelado, quando você vai e olha lá embaixo, você vê esse talão totalmente para dentro. Isso é muito comum. Tá? Muito comum mesmo. Isso não é legal para o cavalo a longo prazo. Aqui um outro caso é rachadura. Rachadura realmente é uma coisa que o barefoot resolve 100% das vezes. Esse cavalo aqui era um cavalo que tinha 5 rachaduras nas mãos, nos pés, totalizando 5 rachaduras. E o dono já tinha tentado de tudo quanto era ferradura, e aí, por último, me chamou, falou: vou tentar tirar o ferro. O cavalo está 2 anos já sem ferro, ele salta 1,40 m, um cavalo super bacana, e olha como mudou a conformação do casco dele. E ali dá para... Tá meio escura essa primeira imagem, mas dá para ver que tem uma rachadura ali lateral, né? Sumiu por completo, não tem mais nenhuma rachadura. Esse cavalo vira e mexe, saia da prova, sangrava a coroa, aquele horror todo. E aqui mostrando mais uma vez, né, a teoria tradicional da hemodinâmica do casco. Então, o casco ele é uma estrutura muito complexa. Ele tem nervos, circulação, várias estruturas moles lá dentro. O casco ele tem um aparato de sustentação, né, que são as lâminas da terceira falange que se prendem ao estojo córneo. Então, a gente acha que o cavalo, né, o único aparato suspensório dele é o ligamento suspensor do boleto, e não. O casco, cada casco tem o seu aparato suspensor dentro dele. É uma estrutura bem complexa e é uma estrutura bem mágica, na minha opinião. E aí a pergunta, né, que qualquer cavalo pode ser barefoot? De novo, eu sendo ousada, na minha opinião, sim, desde que as pessoas envolvidas entendam todas as nuances de manter um cavalo sem ferro. Sim, dá um pouco mais de trabalho no dia a dia, mas se a gente tem um proprietário comprometido, uma equipe comprometida, a longo prazo o resultado é muito bacana. E dá sim, por mais que seja um cavalo mais velho, enfim. Mas eu também, quando me pedem para ir tirar a ferradura em algum lugar, eu preciso do clínico junto, né? Por mais que eu seja clínica, hoje eu me especializei nessa parte. Então eu preciso dessa equipe trabalhando a favor, porque se tem alguém que é contra, se tem alguém que
né? Se o proprietário não está 100% ali, aí é difícil a gente conseguir manter um cavalo sem ferro. Mas, a longo prazo, é muito, muito interessante. E é isso. Eu achei até que eu ia falar mais do que eu deveria, mas acho que eu consegui até acabar com uma sobra. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui para conversar. Eu posso ficar horas falando de casco? A gente tem que... Ah, tá bom. Bom, e fica aí meu contato também, se alguém tiver interesse, quiser saber mais. Obrigada. Muito, muito obrigada.